Podemos transformar a cadeia de suprimentos em um pilar de sustentabilidade e responsabilidade nas compras? Venha descobrir aqui na Prosa com Bertalha estratégias para um futuro consciente e eficiente. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa onde as pessoas do bem comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha: sustentabilidade na cadeia de suprimentos e compras responsáveis. Sustentabilidade na cadeia de suprimentos é vital, mas muitas empresas ainda veem isso como um desafio ou apenas marketing. A pressão por preços baixos e rapidez muitas vezes impede práticas responsáveis, enquanto os impactos ambientais e sociais se acumulam. As empresas que não adotam compras responsáveis correm o risco de perder clientes e reputação. A sustentabilidade não deve ser um fardo, mas uma oportunidade de inovação. O futuro pertence às organizações que integram sustentabilidade em suas operações, tornando-a uma vantagem competitiva. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de receber aqui na Prosa com Bertalha a Érica Rattori, ela que é gerente executiva de suprimentos, conselheira consultiva e mentora, com mais de 15 anos de experiência, economista, possui MBA em Global Business pelo IBMEC e certificação pela Universidade Loyola em Chicago. Sua expertise inclui KPIs, inteligência de mercado, governança, gestão de contratos e cadastro. Olha só que honra receber aqui na Prosa com Bertalha a Érica. Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bertaglia. Que bom estar aqui com você novamente, né? Depois de quase um ano, conseguimos nos reunir. Obrigada pelo convite. Que bacana que você fez uma live fantástica aqui conosco. E vamos lembrar o pessoal, né, Érica, para curtir, para se inscrever no canal, né, para tirar um print da tela, botar lá no LinkedIn, né? O pessoal, eu não tenho o hábito de pedir essas coisas, viu, Érica? Mas tem um pessoal que me ajuda aqui. Paulo, se você não pedir, o pessoal não faz, né? Então vamos pedir, né? Quem sabe alguém aí faz, bota o print lá no LinkedIn, né? E também, pessoal, acione a notificação, porque são muitas as prosas que nós temos aqui no nosso canal. Mas vamos lá, Érica, por que trazer esse tema? Contextualiza para a gente, porque é um tema extremamente interessante, né? Sustentabilidade na cadeia de suprimentos e compras responsáveis. É um tema vital para todas as empresas. Hoje, a gente fala muito, né, de ESG, da prática social, ambiental e de governança, mas como é isso na prática? Né? Quando a gente é muito pressionados, né, pela economia, por melhores práticas de preços, por agilidade, como a gente consegue trazer isso de forma tangível para o nosso negócio? É uma pauta excelente, Paulo. Bacana demais. Eu tenho certeza que você vai trazer uma baita de uma contribuição aqui para a gente. E eu já queria trazer uma primeira pergunta que o público acabou fazendo aqui para nós, o Érica, que é como as compras responsáveis podem ser equilibradas entre diferencial competitivo e necessidade essencial no mercado atual. Então, quando a gente fala de necessidade atual, né, essenciais, a gente está falando muito sobre saúde, segurança. A gente passou por uma pandemia, né, algo sem precedentes, e a gente começou a valorizar muito mais essa responsabilidade com a saúde, com a segurança, com o ambiental. O consumidor começou a valorizar muito mais essas questões no momento de comprar, na decisão de compra. Os fornecedores precisam estar preparados para essa demanda, porque hoje as pessoas simplesmente não vão comprar porque precisam comprar, elas olham o que está por trás disso. E como a gente faz isso? Como a gente traz isso na prática? Né? Colaborando e desenvolvendo fornecedores que adotam essa prática, trazendo essa cultura para os fornecedores. Assim a gente consegue criar fornecedores com compromisso, né, com uma cadeia de suprimentos muito mais forte, resiliente, eficiente, proporcionando vantagens competitivas, porque outras empresas vão querer comprar deles também.
E para isso é preciso também inovar muitos produtos e processos, né? A tecnologia ela tem que ser um aliado, ela não pode ir contra a questão de sustentabilidade. A tecnologia ela vem para somar, para agregar. E quanto mais tecnologia a gente tiver, mais agilidade, essa cobrança que nós temos, nós vamos ter nos nossos negócios. E não podemos esquecer de um ponto muito importante, que é a transparência. É, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode deixar ela só no papel. Ela tem que trazer ali as certificações que comprovem que aquele produto, aquele fornecedor, que toda a cadeia, ela tem a sustentabilidade impregnada nela, que ela pode trazer essa confiança para o consumidor. Fantástico, Érica. E aí tem um ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa prosa, para a nossa conversa, que está muito relacionado à parte de metodologia, à parte de indicadores, exatamente para a gente entender como que nós avaliamos o impacto ambiental em supply chain, na cadeia de suprimentos, o Érica. Assim, a parte de indicadores KPIs eu sou suspeita. Eu acredito que tudo precisa ser mensurado para a gente tomar a decisão, ver se a gente está no caminho certo, ver se a metodologia aplicada está correta, a gente precisa corrigir a rota, né? Hoje fala-se muito da questão do carbono, né, da pegada de carbono. Então a gente tem que ver questões relacionadas a emissões de gás de efeito estufa associadas a todas as etapas da cadeia de suprimentos. Precisamos verificar com os nossos fornecedores e pedir certificações que comprovem que tem essa contribuição para essa mudança climática, que está muito diferente o clima hoje de muitos anos atrás. Antigamente nós tínhamos muito bem definidas as estações do ano, hoje não, né? E o carbono tem muito a ver com isso. Outro ponto que a gente precisa desenvolver e não é fácil, que é a questão hídrica, né? Como que a gente avalia e mensura a utilização da água, né? A água é um recurso escasso, a gente sabe disso, parece abundante, mas não é. Então tem que avaliar a utilização da água dos nossos fornecedores e nossa mesma na questão de produção, distribuição, identificar onde que pode ser reduzido e otimizado o processo hídrico. E, além disso, questões de resíduo, eficiência energética, materiais recicláveis, tudo isso a gente tem que ver como que as empresas elas estão trabalhando para reutilizar e monitorar o seu desempenho ambiental, né? Além disso, a gente viu recentemente, né, e ainda bem que está chovendo agora, a gente viu recentemente muitos incêndios ao longo de todo o nosso país. E esse é um grande risco ambiental, inclusive risco de vida para as pessoas, né? E como a gente pode mitigar os impactos negativos disso? Como a gente pode mensurar e avaliar risco? A gente pode contar com tecnologias, com drones e as certificações. As certificações, como a ISO 14001, ela é extremamente séria, ela é extremamente confiável e ter empresas que avaliem isso, né, que nos apoiem na certificação é muito importante. A gente ter os indicadores relacionados, eu compro de fornecedores que têm a certificação. E como é importante, porque isso a gente garante a ponta final, que são os nossos clientes. E um outro ponto muito legal que eu gosto bastante, Paulo, são os relatórios de sustentabilidade das empresas. Os relatórios de sustentabilidade, eles trazem uma visão ampliada do negócio e transparente, porque a maioria dos relatórios de sustentabilidade nós sabemos que são auditados. Maravilha, perfeito, gostei muito. E aí, Érica, minha outra pergunta para você seria: de que maneira as cadeias de suprimentos elas podem se preparar para os desafios das mudanças climáticas e da escassez de recursos? Eu acabei de falar da água, né? E tem que estar preparado para essa questão da escassez. E quando a gente fala de escassez de recurso, utilização de resíduos, materiais recicláveis, isso vai muito com educação e conscientização, seja interna, e quando eu falo interno, dos colaboradores da empresa, dos tomadores de decisão da empresa, e também dos stakeholders, todo mundo que está envolvido ali no negócio. E não só isso, capacitar e educar os nossos fornecedores também, mostrando que a gente tem que fazer relações, ter negócios com quem tem essa prática de olhar para os recursos que podem se tornar escassos, né?
A gente fala muito de avaliação de risco. Como que a gente vai avaliar os riscos climáticos? Quem pode ser nossos parceiros que vão nos apoiar nas possíveis, potenciais interrupções que podem acontecer, seja energética, seja de água, seja de diversos recursos que as empresas utilizam. A área de sustentabilidade é uma área muito importante nas companhias, eu acredito muito nisso, e tem que ter eles como aliados para apoiar, para ter essa visão, para trazer informações até da Europa, estou muito preocupada em relação a isso, ao dos Estados Unidos, trazer práticas internacionais para tomar cuidado com esses momentos que podem ser críticos para a companhia. Fantástico, fantástico, Érica. E aí, essa questão ela já traz uma outra que para mim é extremamente importante, porque nós estamos falando basicamente de implementar as coisas, fazer as coisas acontecerem. E a pergunta que fica aqui para mim é: quais são os obstáculos, Érica, mais comuns que surgem na implementação de práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos? Olha, são alguns, eu vou citar aqui pelo menos cinco. Existem muitos obstáculos, isso é uma preocupação para o futuro, com certeza, para o agora e para o futuro. Agora a gente tem que pensar como a gente vai se planejar lá na frente. E o principal deles, acredito que seja o custo elevado. Você trazer práticas sustentáveis para o seu negócio, normalmente vai exigir investimento em tecnologia, treinamento, a gente acabou de falar de cultura, de educação, de infraestrutura, né? Vai precisar capacitar as pessoas e as empresas. Muitas pessoas não têm conhecimento técnico porque é cultural, né? É algo que vem acontecendo agora, fruto das nossas ações de lá de trás, que vem acontecendo agora, então é tudo muito novo. Algumas pessoas não sabem como lidar, né, com a prática sustentável, em olhar se está tendo um bom relacionamento com o trabalhador, um bom relacionamento com o meio ambiente. E o que acontece quando a gente não está acostumado? Tem a resistência à mudança. Né? E a cultura organizacional, seja do lado do fornecedor, seja do lado do comprador, ela é fundamental para a adoção das novas práticas. Né? Em outro ponto, né, Paulo, você é de supply chain, suprimentos como eu, você sabe muito, muito bem disso. As cadeias de suprimentos, supply chain, elas são muito complexas. E quando a gente vai para o nível global, é muito mais difícil de implementar as mudanças e mudanças consistentes, sustentáveis, orgânicas em toda a cadeia. E aí, nesse momento, a gente tem que trazer junto conosco uma área de regulamentação, uma área de compliance, uma área de auditoria, para garantir que ali a gente vai estar trabalhando com transparência, porque a falta de transparência vai dificultar os relacionamentos com os fornecedores. Fantástico, muito legal, Érica. Na realidade, passa por um processo de colaboração que é extremamente importante, ou seja, essa visão que o end-to-end da cadeia tem, ele é primordial, ou seja, não dá para olhar só dentro da sua organização, você tem que olhar o todo, isso é muito importante. E aí, eu queria trazer um ponto aqui para a nossa conversa de como os critérios de sustentabilidade estão sendo considerados nas decisões de compra, Érica, em comparação ao foco tradicional do preço. É uma excelente pergunta, né? Hoje a gente tem, antigamente, né, quando se escolhia um parceiro comercial, um fornecedor, olhava-se melhor proposta de negócio, né? Melhor valor, melhor prazo de pagamento e acabou a história. Hoje não é bem assim. Hoje as empresas elas estão tendo um olhar mais a longo prazo, tendo fornecedores com quem elas possam contar e não só isso, né? Fornecedores sustentáveis que podem reduzir custos a longo prazo, justamente por ter uma melhor eficiência energética, um melhor desperdício, seja em relação à água, seja em relação a outros recursos, e uma melhor gestão disso tudo. Justamente porque os consumidores, e a gente está falando de várias gerações nesse momento, né? A gente está falando das gerações X, Y, Z e a Alfa que está vindo aí, então os consumidores eles estão se tornando cada vez mais
exigentes e com razão para esse olhar de sustentabilidade, né? Então, a demanda que está vindo aí de consumidores que buscam produtos e serviços cada vez mais sustentáveis é muito grande. Então, as empresas elas vão ter que se adequar. E isso vai ser muito importante para a sua reputação, para a sua marca. Por quê? Né? Porque a sustentabilidade em compras ela é vista como um diferencial competitivo. E quem não aplicar vai estar fora. E aí eu volto para um ponto que é a transparência, a rastreabilidade. É o famoso São Tomé, né? Tem que provar, tem que mostrar ali, é o ver para crer. Não adianta só dizer que é sustentável, tem que mostrar que é. E aí entra de novo as certificações, e isso vai conseguir trazer a consistência para as empresas, para as marcas aí no futuro. E legal, você tocou num ponto aí que é extremamente importante, né, Érica? Ou seja, quando nós partimos para a sustentabilidade, isso logicamente traz um reforço para a imagem, um reforço para a reputação da organização, mas nós não devemos trabalhar a imagem, como você bem disse, de uma forma não estruturada, ou seja, simplesmente jogar na mídia social dizendo que está fazendo sustentabilidade. Érica, vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui terminando o primeiro tempo da nossa prosa. Vamos chamar a dona Corujinha. Ela vai piar. Nós vamos tomar mais um pouquinho de água, um cafezinho e já voltamos em seguida. Pode ser, Érica? Pode, combinadíssimo. Está muito boa essa prova, mas vamos fazer a pausa. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui a Érica falando sobre sustentabilidade, principalmente na área de compras, relacionamento com fornecedores. Nós falamos aqui de reputação, de imagem, de certificações. Não dá para ser fake nessa história toda, né, Érica? Não tem De como, né? jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Maravilha. Erika, caindo um pouquinho pelo lado da tecnologia, porque você mencionou algo de tecnologia lá no nosso primeiro tempo, e eu queria explorar um pouco esse lado contigo aí. Como é que as tecnologias emergentes, elas estão, contribuindo para melhorar a sustentabilidade nas operações de supply chain, Erika? Tecnologia é um tema que eu adoro, inovação, eu gosto de estar ali, antenada, vendo o que está acontecendo, mas o desafio é grande. A gente tem muita tecnologia, muita oportunidade, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os nossos dados, saber quais KPIs vão ser mensurados, quais vão ser as métricas, e aí a gente parte para a instalação de tecnologias, que vão ter um papel fundamental, crucial nas operações de suprimento, supply chain, de diversas maneiras. E aí, para alguns exemplos aqui que eu acho muito legal, eu andei estudando sobre a internet das coisas. A internet das coisas, ela é sensacional porque ela conecta várias coisas e permite as coisas, de fato, se interligarem, né? Então, por exemplo, a gente pode ter sensor conectado que permite monitoramento do tempo. Né? A gente acabou de falar de incêndios, né? Como a gente vai ter sensores que consigam monitorar isso? É uma internet das coisas. Como que a gente vai conseguir monitorar o nosso uso de energia, o nosso uso de água, de outros recursos? Identificando desperdícios, otimizando nossas operações. E aí eu falei de dados, né? O Big Data e a análise de dados é fundamental para a gente saber para onde a gente está indo. Prever demandas, otimizar estoque, né? Por que não? E até melhorar a eficiência logística, porque aí a gente vai para toda a questão de combustíveis, desperdício e outras emissões, né, que podem acontecer. E a famosa inteligência artificial. Ela pode ali trabalhar, a gente pode ter robô trabalhando no processo de produção, na logística, permitindo decisões mais apuradas sobre o uso de recursos, gestão deles. Então, quando a gente fala de tecnologia, o mundo hoje é uma de oportunidades, né? A gente tem blockchain, a gente tem automações, a gente tem robótica, impressões 3D, né? A gente pode ter impressões 3D para minimizar desperdícios de materiais, né, e produzir ali, né? Por que não? Bacana, legal demais. Você sabe que eu fui convidado por uma grande empresa do setor químico recentemente para ver o caminhão deles, o caminhão elétrico, né? Um baita caminhão que arrasta até 30 toneladas, tem autonomia de 150 quilômetros, muito legal. E andei na boleia do caminhão, caminhão totalmente silencioso, né? Bastante interessante, né? Então, É, é, esse é o futuro, Érica. eu acredito nisso, o Paulo. Assim, e você acabou de falar que para mim é o chamado logística inteligente. Reduz o consumo de combustível, reduz as emissões de carbono, muito bom, muito legal.
Bacana demais. A outra pergunta que eu tenho aqui, Érica, é o seguinte: nós tocamos já basicamente nesse assunto, quando nós falamos de reputação, de imagem, e eu queria enfatizar isso com uma resposta sua. Eu gostaria de ouvir uma resposta sua nesse sentido. Até que ponto as iniciativas de sustentabilidade que nós vemos hoje no mercado, elas estão realmente gerando resultados práticos? Ô, Érica, ou se limitam a estratégias de imagem da organização? Então, esse é um ponto muito importante e muito delicado também, né? É, quando a gente discute sustentabilidade, a gente tem várias nuances importantes, né? E essas iniciativas, elas realmente causam impactos na sociedade, melhoram o socioambiental, e quando é genuíno, ô Paulo, a gente consegue comprovar. Por isso que eu bati muito na tecla em relação às certificações, né? As certificações, ela traz transparência para o negócio. Elas indicam, de fato, compromisso com as práticas sustentáveis. E esses processos, como eles envolvem auditorias externas, eles trazem mais segurança e promessas que aquelas práticas de sustentabilidade estão de fato sendo cumpridas, né? Quando a gente vê que uma empresa ela está reduzindo as emissões, ela está adotando práticas de eficiência energética, migrando para energias renováveis e otimizando processos e traz isso aliado à certificação, ela mostra ali que ela está trazendo competitividade genuína. Né? E eu acredito muito que as empresas que elas fazem isso de forma verdadeira, elas estão investindo, sim, na sua imagem, mas elas conseguem trazer de fato o benefício para o mercado. Né? Muitos setores a gente vê que as regulamentações elas são muito rígidas. Em outros mercados a gente vê que os consumidores são muito rígidos. Os investidores hoje estão olhando para as empresas diferente, querendo as comprovações ali. E eu acho que quando as empresas elas trazem isso, comprovando fato e dado, o resultado ele é inabalável e a imagem realmente ela não vai ser superficial, ela vai ser genuína, porque ela tem metas concretas, ela consegue comprovar que aquilo está sendo de fato eficiente, não é só marketing. Aliás, você tocou num ponto extremamente importante aí, quando você fala dos investidores, dos stakeholders, do shareholder, eu costumo dizer, Érica, que tudo passa pelo CPF, ou tudo começa pelo CPF, né? Ou seja, o CNPJ é um grande conglomerado de CPFs e depende muito dessa boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Você falou, inclusive, da parte de conscientização. É um tema extremamente importante, tem uma conexão muito forte com a parte de sustentabilidade, passa, importantemente falar isso, passa pela conscientização das pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para você, Érica, que eu acho que ela é bastante relevante. Dentro desse contexto que nós estamos trazendo aqui. Que oportunidades podem ser perdidas ao não priorizar práticas de compras sustentáveis em uma cadeia de suprimentos, Érica? Eu vou falar de 4 oportunidades que vou fazer as pessoas refletirem aqui. A primeira delas, a redução de custos operacionais, depois eu vou voltar para explicar cada uma. Aumento da competitividade e da inovação, pode perder essa oportunidade de aumentar a competitividade, atrair investidores, a gente acabou de falar deles, e além disso, reputação e marca. Ela perde a oportunidade, e como eu falei, as gerações estão vindo aí, né, com um foco muito importante nisso, né? A gente tem diversas marcas que eu não vou citar aqui que as pessoas deixaram de adquirir produtos delas justamente por conta dessa falta de sustentabilidade e compromisso com o meio ambiente até com o ser humano. Quando eu falo de custos operacionais, eu estou voltando a falar sobre as eficiência energética, a redução de desperdícios, né? Ou seja, as empresas, né? Eu sou empresa, eu vou comprar só de fornecedores que adotam essas práticas sustentáveis, né? Visando o menor consumo de energia e de insumos, né? E como que eu posso otimizar o meu recurso? Como que eu posso ter a economia circular, né? Aquela prática de reutilização, né? Ter parceria com fornecedores
que genuinamente reaproveitam matérias-primas e gastam pouca energia, pouca água. Isso é muito importante. Quando eu falo de oportunidade, de perca de oportunidade para aumento de competitividade e inovação, as empresas perdem a oportunidade de desenvolver novos produtos sustentáveis. Porque quando eu desenvolvo um novo produto, não é simplesmente desenvolver um novo produto. Eu tenho que estar antenado se ele está incentivando o uso de materiais recicláveis, tecnologias verdes, criando produtos diferenciados. Né? Por quê? Quando a gente desenvolver esse novo produto, a gente vai ter a oportunidade de acessar um novo mercado, né? Com fornecedores certificados, com fornecedores sustentáveis, e esse critério vai ficando cada vez mais crítico à população, de forma geral. Não é só brasileira, de forma geral, quando a gente fala de empresas internacionais e empresas globais. Empresas que não praticam sustentabilidade, elas podem deixar de atrair investidores, como eu disse, linhas de créditos, porque, por exemplo, tem muito banco e investidores que estão oferecendo condições vantajosas para aquelas empresas que têm boas práticas de ESG, ambiental, social e governança. E sem essas práticas, as empresas podem perder a oportunidade de crédito melhor. Além disso, empresas listadas à bolsa podem correr risco de terem a sua desvalorização. Então, são perspectivas futuras aqui que fazem o nosso público refletir. E voltando para o fortalecimento da marca, da imagem, a empresa pode deixar de vender, simples assim. Né? Os consumidores estão cada vez mais conscientes. Se você tiver uma marca X, que você sabe que ela não tem prática de sustentabilidade, não tem prática com o ser humano, e você tem uma marca Y que tem essa prática, às vezes ela pode custar mais caro, mas você vai consumir essa outra marca que tem a prática sustentável em sua cultura, né? E em relação, e agora um outro ponto muito importante, sabe, Paulo, que é o seguinte: quando eu compro de fornecedor que não tem prática sustentável, eu posso criar ali uma crise reputacional, porque se o meu fornecedor tiver algo em risco, seja ambiental, seja porque descartou algum material de forma indevida, seja porque tem uma mão de obra que não é legal, né? A minha imagem como comprador que também fica prejudicada. Porque não é só a marca dele, né? A minha marca pode gerar boicote, pode prejudicar a minha reputação. Fantástico, É fantástico. isso. O Erican, tem um ponto aí bastante interessante. Aliás, você trouxe aí uma contribuição quando você fala de gerações, consumidores mais exigentes, conscientização, o aspecto reputacional. Quer dizer, tem uma série de palavras aí que são extremamente importantes e que nós sabemos que são importantes na prática, né? E aí entra um pouco no campo do consumo, e eu queria enfatizar isso, eu queria pegar esse ponto e trazer um pouco mais aqui para a prosa conversalha, porque é um reforço é, para a perspectiva da conscientização, porque eu queria conectar o consumidor e a percepção do consumidor. Você falou que ele pode deixar de comprar, tal. E aí eu queria ir um pouco mais fundo nisso. Como é que a percepção dos consumidores pode influenciar as práticas de sustentabilidade adotadas pelas empresas em suas cadeias de suprimentos? É, os consumidores hoje, eles têm essa crítica, né, eles têm essa preocupação, seja o consumidor pessoa física, seja o consumidor pessoa jurídica, e existe muito uma pressão sobre transparência. E os consumidores, eles acabam valorizando as empresas que demonstram essas práticas de forma responsável, que conseguem trazer ali a rastreabilidade em suas operações. E aí eu volto de novo no ponto das certificações da ISO, entre tantas outras certificações internacionais, porque depende do segmento da empresa, que elas podem adotar e divulgar isso para o mercado para mostrar a origem da sua matéria-prima, mostrar práticas sociais, as práticas ambientais oriundas ali, envolvidas no processo de produção. Né? Os consumidores, eu vejo, Paulo, que assim, a demanda, né, por produto sustentável está cada vez maior.
sejam itens orgânicos, recicláveis, itens com menores impactos ambiental, e isso mostra que as empresas elas vão ter que estar se preparando, elas vão ter que estar preparadas em buscar soluções inovadoras de baixo impacto ambiental e otimizando os processos para reduzir consumo de resíduos, emissões de carbono, desperdícios de embalagem. A gente vê muito falando de eco-friendly hoje, né? Embalagem eco-friendly. Então, Uhum. poderia ser um caminho aí para muitas empresas, né? A gente vai ao supermercado hoje, a gente já vê as pessoas andando com a sua própria sacola, né? Não utilizando mais sacolas de plástico tão prejudicial para o meio ambiente. E, além disso, né, as empresas elas vão se preparar, mas de novo elas vão se preparar os seus fornecedores também, porque elas vão querer só comprar de fornecedores, de parceiros que tenham essa cultura alinhados com ela, porque senão os seus consumidores finais, e isso, de novo, em nível nacional e nível global, quer saber qual que foi a origem da produção daquele produto antes dele comprar. Bacana, bacana. Ô, Érica, pegando esse ponto que você trouxe, de seja ele local, doméstico, global, internacional, eu queria trazer uma contribuição aqui, ou você vai trazer uma contribuição em cima da minha pergunta, né? Logicamente. Uhum. Em que medida as cadeias de suprimento estão acompanhando as tendências globais de sustentabilidade para evitar o risco de ficarem obsoletas? É um desafio, né? Eu acredito que é realmente um desafio. Primeiro que em relação à legislação. Quando a gente fala global, tem sempre legislações que são diferentes em cada país, né? E as cadeias de suprimentos, elas estão ficando cada vez mais engajadas em adotar práticas sustentáveis para evitar esse risco de obsolência, acompanhar as tendências globais, atendendo às regulamentações, às demandas dos consumidores, às pressões sociais. Então, o primeiro ponto que eu vejo em muitas empresas é ter a conformidade com as regulamentações globais. Então, nos países que aquelas empresas atendem, elas buscam estar regulares e de acordo com as suas normas, com os acordos internacionais, com os acordos dos diversos países, Acordo de Paris, Lei Europeia de Diligência, que obrigam as cadeias de suprimentos a mitigar seus impactos ambientais e globais. Então, elas estão se preparando, contratando até consultorias especializadas. Eu li recentemente que algumas varejistas europeias, lojas de roupa, né, elas ajustaram a cadeia de suprimentos em relação à compra de fornecedores, a contratação de fornecedores para atender metas de carbono da empresa, do país, né, conforme a regulamentação. E, além disso, né, toda a questão de emissão do carbono, digitalização, né? A gente está passando, né, de uma fase de usar papel para usar mais produtos digitais, por exemplo, né? Não dá para digitalizar tudo, mas quem pode estar fazendo isso, adotando práticas mais sustentáveis, trabalhando com logística reversa, isso é importante, e tendo ESG na seleção dos fornecedores. Muitas empresas, como eu disse lá atrás, né, antes olhava preço, negociação, melhor condição. Não, hoje faz um dossiê do fornecedor antes de contratá-lo, para ver se de fato eles estão praticando ali o ESG, para não ter nenhum problema em relação a não querer vender, né, não ter consumidor para querer comprar e não ter risco ainda na sua reputação, na sua imagem. Que fantástico! Érica, nós estamos chegando ao final da nossa prosa com Bertalha. Você pode ter percebido Pode. aí que voou essa prosa. Érica, quer dar um recadinho final? Eu quero. Eu quero dizer que as cadeias de suprimentos, elas têm que continuar acompanhando as tendências globais de sustentabilidade. E não é só para evitar risco de obsolência ou deixar de vender, mas é para ter a responsabilidade, né, como empresa, como ser humano, as empresas são feitas de pessoas, para se posicionar melhor no mercado, para deixar um ambiente muito mais sustentável, né? Se cada um fazer a sua parte, com certeza a gente vai enfrentar os desafios que estão por vir melhores, né? Sejam eles em termos de regulamentação, seja ele em termos de mercado ou de demanda por inovação sustentável.
Que bacana. Érica, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertália. Eu que agradeço o convite novamente, foi uma prosa excelente. Que bacana. Érica, um abração para você ao Um abraço, infinito e além, Érica. vamos juntos. Um E o que nós abraço. fazemos em vida ecoa na eternidade. Tudo de bom. É Tchau, tchau. verdade. Tudo de bom. Tchau, um abraço, Paulo.